Alô, comunidade das redes sociais, mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E o tema de hoje é: Flávio afunda, Lula cresce. Segundo a pesquisa Quest, no segundo turno, se as eleições fossem hoje, Lula abriria 10 pontos sobre Flávio Bolsonaro. Quando o Flávio Bolsonaro começou a derrapar por causa das descobertas do caso Burkhardt, eu já comecei a desconfiar que dificilmente ele ultrapassaria novamente o Lula. O Gabeira também, que é um especialista experiente, entende o mesmo, porque no caso corrupção, que é a segunda preocupação dos eleitores brasileiros, a primeira é a segurança. Sobre a ótica da honestidade ou não, tudo que se tinha para falar sobre o Lula já foi falado. Dificilmente vai aparecer uma gravação de que o Lula falou isso, falou aquilo, uma gravação fora do âmbito da fake news, principalmente depois que o Lula foi solto, porque agora o Lula, macaco velho como é, não vai dar mole, mesmo se ele fosse o cara mais desonesto. Então, do ponto de vista da suposta desonestidade, não há mais nada para ser falado sobre o Lula. Mas sobre o Flávio, aquilo, eu tenho falado, aquilo é um poço sem fundo. E vai aparecer mais coisas. Porque sobre ele não foi falado tudo. Esse filme tá dando pano para manga. E agora? Faz o quê com essa situação? Então, mais uma vez, porque as pessoas às vezes falam do PT, no sentido do PT ganhar ou não uma eleição, é muito mais que isso. O Lula está no debate político, sendo falado toda semana, quiçá todo dia, desde 1978. Dificilmente a gente encontra um político no mundo com tanto tempo assim de vida ativa na política. Desde 1978, fazendo política, negociando. É muito tempo. Com um político assim, quando você surge e quer disputar contra, você não pode queimar a largada. Você não pode dar mole. E eles deram mole. Muito difícil a situação. É claro que principalmente eu estou traumatizado ainda, porque eu vivi os dias de Bolsonaro, então eu estou ainda traumatizado. Eu tenho o direito de estar traumatizado. Então, mesmo assim, me surge aquele temor de que possa acontecer fatos novos, mesmo que falsos, que façam as coisas virar. Mas é muito mais um trauma do que outra coisa, porque do ponto de vista objetivo, as coisas estão muito favoráveis a Lula. É claro que cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém. Aí eu vou falar
de acordo com o professor Paulo Giraldelli. Vamos continuar a militância, vamos continuar falando, porque nós não podemos entregar o Brasil para essa família. Não podemos. Então, como cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém, a gente continua a militância, porque agora é a hora da militância. As eleições estão às portas. A gente continua na teoria política, a gente continua filosofando, a gente continua fazendo filosofia política, mas agora é o nosso país que está em jogo. E entregar o Brasil para Flávio Bolsonaro é entregar o Brasil na mão da bandidagem. Simples assim. É desse jeito. Quem era Vorcaro? Amiguinho que foi passar a lua de mel nos Alpes franceses com Ciro Nogueira, que seria o vice dele, aliado. Quem é? O Vorcaro. Um gangster. Um cara que inclusive tinha métodos de milícia. Tinha inclusive um cara que dava dura em adversários. Então, felizmente, o susto está passando, porque o Flávio chegou a estar à frente. Mas, como ele é um poço sem fundo, ele continua caindo. Ele continua caindo nesse poço. E felizmente, eu acho que dessa vez a gente vai se livrar mais uma vez da sombra da família. A gente conquistou muitas coisas do final do governo Bolsonaro para cá. Controlamos a inflação, a indústria voltou a crescer timidamente, coisa que não acontecia desde a década de 80. A gente baixou o desemprego para a menor taxa da série histórica. Estamos discutindo a jornada 5x2, que as pautas de esquerda, mesmo com todo esse congresso hostil, estão passando. Colocamos na pauta a reforma tributária. Quem ganha até 5 mil não paga, e quem ganha até 5 mil, 7.350, paga bem menos. Paga um resíduozinho. Conseguimos isso nas pautas de esquerda colocadas. Mesmo com esse congresso hostil, o Brasil está caminhando. Nós estamos dialogando, o Lula está dialogando com o cara mais antipático da história da política americana, com o Donald Trump. As coisas estão caminhando. A família foi lá, tentou atrapalhar, tentou jogar o Trump contra a gente, os Estados Unidos contra a gente, incentivou as tarifas. Quer que o Trump entre aqui para dar um jeito nos supostos terroristas que estariam aqui? Como se as bombas de um Trump que se viessem para cá respeitassem o teto da casa dele. As pessoas não têm consciência do que falam. Agora, é claro que a gente não vai ficar discutindo com bolsonaristas, porque eles tomam detergente. Como é que você vai discutir com gente que bebe detergente? Essa gente é café com leite. 30% da população brasileira é café com leite. Não adianta você discutir. Mas tem uma fração, 30%, e tem os indecisos. Agora, esses aí, segundo o cenário,
estará se inclinando para o Lula. Estará se inclinando para o Lula. Infelizmente, a pesquisa Quest deu agora uma margem maior para a gente, 10% em relação a Flávio. O que é, numa eleição apertada, como vai ser até o final, não se iludam, porque se a gente abrir uma margem muito grande, se o Lula ganhasse no primeiro turno, aí seria um milagre assim, bastante considerável, tendo em vista que não é isso que as nossas polarizações demonstram. Mas de fato, Lula está crescendo, Flávio está afundando. Isso é uma grande notícia, mas não vamos baixar a guarda. É importante continuar falando. É importante continuar falando. É importante continuar explicando para as pessoas. Eu às vezes fico horas explicando algumas coisas para algumas pessoas nas redes sociais. Horas explicando algumas coisas. Os erros são primitivos. Primitivos, aquela coisa assim de jardim de infância. E a gente que está aqui, eu estou aqui, eu procuro às vezes fico horas explicando algumas coisas, porque naquilo que eu estou explicando, outros estão ouvindo, outros estão vendo. É o que eu procuro fazer. Agora, não só nas redes sociais, é importante a gente fazer isso também na nossa convivência, e eu creio que isso faça uma grande diferença. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque as eleições estão às portas. Não podemos dar mole, não podemos baixar a guarda. Ok, galera? Vocês são do coração.